Shalom, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a esse mini podcast com o tema Amar com Propósito. E hoje estaremos trazendo um subtema pertinente, o namoro. Estaremos explicando para vocês o que é o namoro, quando namorar, com quem namorar, será que existe uma data certa para eu namorar? Eu, pastora Liotte Kassoma, e junto do meu amado esposo, estaremos trazendo para você todo um resumo acerca desse maravilhoso tema. E porque nós estamos no mês do amor e o nosso mini podcast é amar, 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 mas amar com propósito. Pastor Ocana, seja bem-vindo. Obrigado, pastora Liotte Kassoma. Paz e graça a todos vocês. Aqui quem vos fala é o apóstolo Cana. Yes. E seguramente teremos um tempo de qualidade onde vamos falar de assuntos extremamente pertinentes. Hoje. E um deles é o namoro. Vamos falar do amar com propósito. Geralmente quando falamos sobre um tema como este, amar com propósito, isso significa que nós queremos levar você a um nível exato de compreensão sobre o que é o namoro. Não é verdade, pastora? Com certeza. É bem verdade porque, de acordo ao livro de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz que há um tempo certo para todas as coisas. Só com esse versículo já conseguimos perceber que para o namoro há um tempo certo. Um adolescente não pode namorar porque está em fase de crescimento. Precisa priorizar o seu estudo, precisa priorizar a sua formação, ainda está debaixo da tutela dos seus pais, não tem ainda a capacidade de ter alguém na sua vida, porque namorar envolve emoções, namorar envolve tempo, namorar envolve investimento e outras coisas mais. Então eu abro essa aba para dizer que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, até para namorar. Nesta ordem de ideias, me convém dizer que namorar é para pessoas conscientes, pessoas que sabem o que querem. Um adolescente, como frisou aqui a pastora Liotte Kassoma, não tem ideias fixas. Ela precisa de consolidar alguns aspectos da sua vida, ligado à psique, ligado a outros elementos, de formas que ela ou ele não toma decisões que visam a perigar o seu futuro. Então, o namoro é para pessoas conscientes, pessoas maduras, pessoas que sabem o que querem para a sua vida futura, pessoas que sabem onde estão e para onde vão e com quem vão. Não é verdade, pastora? Exatamente. Então, nós vamos começar por definir o que é isso, namoro. E namoro, numa perspectiva muito cristã, vamos até colocar social, é exatamente o acordo em que duas pessoas de sexo oposto decidem ter. E geralmente isso é baseado numa perspectiva muito mais voltada ao futuro. É um acordo, alguém decidiu amar alguém e o outro lado que sentir a vontade em dar a mão a esta pessoa, eles vão caminhar para realizar um propósito de vida. Entanto, aqui nós falamos isso de forma aberta, serve para o cristão e serve para o não cristão. É um compromisso sério que duas pessoas decidem tomar para abraçarem um projeto de vida. Não é verdade, pastor? Exatamente. E quando o pastor fala sobre propósito, não. O pastor usou um termo sobre o namoro. Namoro é um acordo. Um acordo. Quando falamos de acordo, nós também estamos a falar sobre aliança. Exato. É uma aliança que você decide ter com alguém para caminhar até um determinado lugar. Então, o namoro não pode ser feito por emoção, não pode ser às pressas, eu não posso ser motivado pelos meus amigos ou amigas, nem por pressão social, familiar. Precisa ter propósito. Todo namoro, na verdade, precisa ter um propósito. Eu não posso me deixar levar em função das minhas amigas ou amigos que já têm consciência e começaram a namorar e sabem por que estão a namorar. Eu não posso me deixar levar pela opinião das pessoas, pela maioria. Eu tenho que ter a certeza, eu tenho que ter a convicção
tenho que estar preparado e saber que este é o momento para eu tomar esse passo importante na minha vida, porque muda tudo. E quando uma pessoa começa a namorar, muda tudo. O teu tempo muda, as tuas emoções mudam, as tuas finanças mudam, até a tua espiritualidade também muda. Quer falar um pouquinho sobre isso, pastor? Com certeza, porque, veja, todas as decisões que nós tomamos, ela afeta o entorno todo da nossa vida. Sejam decisões para começar um novo emprego, sejam decisões para estudar, para caminhar, por exemplo, com Deus, uma decisão de caminhar com alguém, muda tudo. E nós temos que partir deste princípio. No que é que, quando eu decidir namorar, o que é que isso vai afetar, o que é que isso vai agregar? E eu disse que todo namoro com propósito te leva para algum lugar. Yes. Namoro sem propósito também te leva para algum lugar. Um namoro com propósito geralmente te leva para o lugar do sucesso. E isto também dependendo da pessoa que você vai colocar na sua vida, que é determinado pela visão que ambos vão partilhar. Agora, já um namoro sem propósito te leva para o lugar do fracasso. São aqueles namoros onde existe o orgulho, existem mágoas, incompreensões, competição, quem é maior do que o outro. E geralmente num namoro como esse eu não vejo um fim feliz. Porque todo namoro tem uma finalidade. A finalidade do namoro é o casamento. Uau! O pastor me faz lembrar sobre a história de Isaac. Na verdade, o termo namoro nós não encontramos na Bíblia, mas o termo noivado nós conseguimos encontrar na Bíblia. E antigamente, de acordo aos nossos patriarcas, quando eles quisessem marcar o passo mais importante das suas vidas, que era o casamento, eles davam o passo primeiro do noivado. E eu me lembro da história de Isaac no livro de Gênesis. Foi o seu pai, Abraão, que pediu ao seu servo para ir buscar uma esposa para o seu filho Isaac. E o seu servo orou a Deus antes de encontrar, então, a amada do seu senhor. Então, todo namoro precisa ter propósito. O namoro que não tem propósito não chega a lugar nenhum. Principalmente para quem é cristão. Você está a namorar com alguém sem propósito, podem cair em fornicação, podem cair na lascívia, e é muito perigoso até futuramente terem problemas de dependência emocional. Porque se eu comecei a namorar com alguém, eu preciso convidar Deus para ser o centro do meu namoro. Não podemos colocar Deus de parte. Se eu decidir ter alguém ou caminhar com alguém, Deus deve ser o centro, Deus deve ser o primeiro. O livro de Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, todo namoro com propósito deve incluir Deus no centro, para não dar lugar ao pai da mentira, que é Satanás, e o diabo mente bem. Então, todo namoro, pastor, deve ter propósito, deve incluir Deus, para que Satanás não tenha vez. Com certeza, propósito é um plano, é um projeto. Mas gostaria, antes de falar de propósito, realçar mais uma questão que é muito discutido no seio de algumas pessoas muito tradicionais. Veja que o namoro não é um termo explicitamente bíblico, não é verdade? Mas pode ser orientado por meio de princípios bíblicos. O que acontecia no passado eram noivados arranjados, não é? E outros noivados formal. Mas tudo isso era feito debaixo de um princípio, tanto no Antigo Testamento e hoje no Novo Testamento, com o advento da Revolução Cultural. Mas, como disse, todo namoro deve ter um propósito. E veja que para o cristão, o namoro
não pode ser um entretenimento, um passatempo, como é feito fora. Quando eu digo fora, estou a dizer fora dos princípios cristãos. Existem pessoas que namoram por diversão, curtição. E existem também alguns termos que as pessoas usam, que este vai ser o meu ficante, esta vai ser a minha ficante. Na verdade, isto é uma apelação à prostituição, porque a conexão entre o corpo de um homem e o corpo de uma mulher, a alma de um homem e de uma mulher, o espírito de um homem e uma mulher, é importante realçar que no ato sexual são os 3 elementos que se conectam. Ele pode trazer alguns problemas, e dito pela pastora, dentro um deles é o problema da dependência emocional, que é muito perigoso. Existem mulheres que são muito sensíveis. Quando se apegam a um homem por esta via, não feito da forma correta, traz transtornos psicológicos, crises de ansiedade, ele não está a aparecer, e outras começam com tendência de querer se tirar a vida, cortar os pulsos. Então há um perigo nisto. Por isso é que os princípios de Deus, eles norteiam o plano de um homem e uma mulher. Então o namoro deve ser feito com propósito. E qual o propósito do namoro? Para nós os cristãos, e não deveria ser só nós os cristãos, mas até aqueles não cristãos, seja ateus, seja quem for, o princípio principal do namoro é o casamento. Por isso é que a decisão de namorar com alguém deve sempre visar o futuro. Ok? Deve sempre visar o futuro. Com quem vou me casar? A pessoa tem que ter um filtro muito bom para analisar se o temperamento coaduna com o dele, se os ideais da moça coadunam com o dele, a fé coaduna com o dele, os princípios e valores coadunam com o dele, até onde eu quero chegar com a moça. Feito esta avaliação, porque você está a conquistar alguém, já cortejou, né? Alguém, como já havíamos falado, agora está a trilhar para o namoro, precisa olhar para o futuro, para saber se não vai ter qualquer tipo de problemas. Veja que a Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 4, fala sobre isso, sobre a junção de 2 seres, um homem e uma mulher, com vista a constituir família. Então, a questão do namoro, ele tem um propósito muito bonito, que é a construção de uma família. Eu chamo os filhos, são aqueles que aumentam. Então, mesmo a olhar para a mulher, você já precisa idealizar que tipo de filho você vai ter. E os princípios que você defende é que vão exatamente agregar isso ou determinar isso para que você tenha uma família feliz. Então, pastora, o propósito do namoro é o casamento. É verdade, pastor. E outras coisas que complementam este propósito também são honrar a Deus. Precisamos entender que o namoro não é curtição. Exato. O teu namoro tem que honrar a Deus. O teu namoro tem que ser um modelo, um espelho. As pessoas têm que olhar para vocês e dizer: uau, se é assim, eu também quero isso para mim. Vocês precisam ser um modelo. E só se é um modelo quando se honra a Deus. Outros propósitos também, um deles é crescer espiritualmente juntos. Um namorado que não te leva para a presença de Deus não é alguém de Deus. Por exemplo, temos o saldo das 0 e há homens e mulheres que, ao invés de buscarem a Deus na madrugada, eles preferem passar 3 horas, 4 horas, 5 horas só a conversarem à madrugada. E se tirassem esse tempo para falar com Deus, tirarem tempo, eu me lembro quando nós ainda éramos namorados, nós tínhamos um tempo de comunhão, tínhamos um tempo de qualidade com Deus lá na Tínhamos altura. Um programa de jejum. Tínhamos programa de jejum, orávamos por nossos planos, fazíamos projetos, tudo nós consagravamos a Deus. Exato. Em oração. Então não é só namorar, vocês devem ter também o propósito de crescerem espiritualmente, ter tempo de meditação, conversarem muito. Se aquele tempo da madrugada, 3 horas, 4 horas a conversar, for o tempo de orarem pelos vossos projetos, fazerem planos, discutirem um tema bíblico, vocês também estarão a se edificar. E isso glorifica também a Deus. Isso também é propósito. O outro propósito é conhecer o caráter.
valores e visão de vida. Ao conversar com a pessoa amada que você vai descobrir como é que ela pensa, o que é que ela tem no coração. Por exemplo, há mulheres que casaram com homens por causa da sua fisionomia, não se preocuparam em saber quais são os projetos que esse homem tem, como é que ele pensa, qual é a visão que ele tem. Casaram por ser o irmão mais bonito, mais vistoso, aquele que todo mundo queria, aquele que todo mundo lutava ou na igreja, ou no serviço, ou no bairro para o ter, mas não sentaram para saber, no ato do namoro, o que ele pensa da vida, quais são os seus planos, qual é a sua visão, quais são os seus valores. É no namoro onde você precisa conhecer tudo isso para mais tarde não vir a famosa frase "e se eu soubesse?". Porque o "se eu soubesse" não aparece no princípio, mas aparece no fim. Conhecer o caráter da pessoa. Caráter é muito importante. Teu namorado, tua namorada deve ter caráter. Os caráteres são moldáveis. Se tu tens a certeza que essa é a pessoa certa e se adequa a ti, então é importante você ter olhos abertos para conhecer o caráter da pessoa. O outro propósito é preparar-se, aquilo que o pastor falou, casamento. Preparar-se para o casamento. Por exemplo, vocês namoram 3 anos, namoram 4 anos, namoram 5 anos. Eu já disse, o teu namoro não pode ser tipo licenciatura ou doutoramento, fazer 6 anos, 7 anos, não. Tu estás a namorar com um jovem, mas ele nunca te fala sobre casamento. Não te fala sobre os planos futuros. Os planos desse jovem, você não está lá incluída, tem que abrir os olhos. Que é na conversa que você vai perceber realmente o que está dentro do coração desse jovem, porque todo namoro deve sempre olhar para o casamento. E quando não é assim, reflita mesmo bem se é isso que tu queres para a sua vida, porque não é só curtição. Não é só curtição, tem que ter propósito. Sim, uma das questões importantes e é muito relevante para a questão do passo que vai consolidar a relação é o fator tempo. É o fator tempo. Isso é muito discutido em torno de algumas pessoas que namoram. E já disse a pastora e disse bem, existem aqueles que querem já, e eu para já, o partido do Abel Chivocovoco, não é? Para já. É necessário que o casal tenha um tempo para se conhecer. E a pastora disse bem, que todo plano do homem que não inclui a menina, isso é algo para se desconfiar. É verdade. Porque as nossas palavras revelam o nosso caráter. Nós temos que falar, se quer conhecer um homem ou quer conhecer uma mulher, então observe muito bem o que ele fala sobre o namoro. Se no namoro, ou sobre o casamento no caso, se no namoro os planos dele não incluem, nas suas palavras, não inclui a moça ou vice-versa, então ela ou ele precisa refletir muito bem até onde quer chegar. Porque o tempo é uma chave importante para conhecer o caráter de alguém. Algumas pessoas entram na relação por vários motivos. Outras por causa de dinheiro. Tem meninas que namoram com homens por causa de iPhone. Pois é. Com essa cultura da internet hoje, expôs a fragilidade no caráter de muita gente, meninas namorando por causa de iPhone, por causa de dinheiro, por causa do sobrenome, e são muitas coisas. E isso acaba depois, num futuro breve, trazendo dores. Então, o tempo é um fator importante. Para os cristãos, eles precisam saber também que não podem exceder. Que para mim é suspeito que um cristão namore 10 anos com uma menina. Não, vou dar o casamento. O cristão que leva muito tempo para o namoro pode correr risco de cair na lascívia, na fornicação, pode comprometer o seu futuro. E geralmente, quando o tempo excede e eles já se exploraram muito, se criar uma ruptura, isso causa muitos problemas emocionais. Por isso é que na igreja nós temos muitas meninas frias, tristes, que não servem a Deus com animosidade. É por causa dessas situações.
há muitas decepções dentro da igreja por causa de pessoas que não têm um compromisso com o tempo de namoro. A meu ver, você pode namorar máximo 1 ano. Depois disso, apresenta um plano bem sólido na família e diante dos pastores, com vista a chegar até o casamento. Agora, tem um dado que nós precisamos falar um pouco, pastora. Mas antes de falar desse dado, eu queria falar sobre um dado muito pertinente. Posso, pastor? Okay. O que não é errado ou pecado no casamento, no namoro? Já estou aí no casamento. Calma, pastora Elias. Ainda estamos no namoro. O que não é errado ou pecado? Não é errado você, ou pecado, largar um jovem ou uma jovem que só quer ter relações sexuais contigo. Não é errado. Sai daí. Quero te conhecer, quero te tocar. Esse homem não te respeita, vice-versa. Essa mulher não te respeita, está com fogo estranho. Sai daí, povo meu. Larga ela ou larga ele. Não é errado ou pecado você largar um jovem porque não quer trabalhar. Há homens que não gostam de trabalhar. Não é falta de oportunidade. Mas oportunidade ele tem. Exatamente. Mas não gosta de trabalhar. Não gosta mesmo. Tem muitas oportunidades, mas não gosta de bater currículo, não gosta de correr atrás. É filhinho de papai e mamãe. O pai e a mãe são bem posicionados e depende do pai e da mãe para o sustentar. Sai daí, vai sofrer amanhã. Tem os dos montes. Tem os dos montes. Só querem orar, eu vou ser homem de Deus. Mano, homem de Deus também tem que ter visão, porque Deus que nós servimos tem visão. Aleluia, Ele nos compara com águia, a águia tem visão. Só quer orar, só que pastor é mal orar. Não, é bom orar, mas o espírito que há em nós é o espírito de equilíbrio. Então, se você quer orar, seja São Paulo, não constitui família. Então, se você vai constituir família, você tem que pensar no projeto família. Tá? Namorar, cria as condições para tal. Aleluia. O outro, porém, não é errado você deixar alguém por causa de abusos psicológicos e físicos também. Namorado que já te bate, já te dá na cara uma vez, te deu uma vez, te deu 2 vezes. Das 2 que te bateu, até te pediu perdão, mas continua com os mesmos hábitos. Sai daí, povo meu, tira o pé. Vice-versa, porque agora as meninas também estão a bater, estão a dar na cara. Tira o pé. Se no namoro já te bate, no casamento vai te fazer pior. Que o namoro é a antessala do casamento. Menina que só te pede dinheiro, está contigo por causa do teu bolso, tira o pé. Não é pecado. Já conversaram acerca disso, mas se você não lhe der dinheiro, não lhe der mesada, ou se um dia você fazer um teste, dizer hoje eu não vou te dar, já fica nervosa, já não te liga, já te bloqueia, já troca o teu nome lá no telefone dela. Se estava amor, te chama de Paulo, te chama de... Avalia. Se der para tirar o pé, tira o pé, porque essa pode ser interesseira. Se eu digo, antes de casar, olhos bem abertos. Depois de casar, olho bem fechado. E tem os princesinhos também. Que você tem que lhe ligar. A menina tem que lhe ligar toda hora. Meu amor, meu amor. E se não lhe ligar, ele fica chateado. Não me ligaste. Não me enviaste saldo. São carentes de amor. Na verdade, esses carentes de amor, eles estão a tentar dizer, em outras palavras, que não receberam cuidado, não receberam afeto nos lares aonde vieram. É necessário avaliar. Outro, porém, se este homem que está contigo não honra os seus pais dele, os seus progenitores, não vai honrar os teus pais. Não vai honrar os teus pais. Se não honra a mãe que lhe nasceu, não honra o pai que lhe trouxe ao mundo, não vai honrar os seus pais. Quando a mãe liga para ele, ele nem atende, despacha, vai fazer a mesma coisa com os teus pais. Então, são esses pontos que eu queria falar, não quero esticar, porque eu posso falar de outros mais tarde. Vamos continuar, pastor. É muito interessante. Bom, nós estamos a falar sobre o propósito do namoro e dissemos aqui que o propósito do namoro é a preparação para o casamento.
que é uma fase que engloba muitos desafios. Mas, fora disso, também existe um outro princípio, que é a questão, é uma pergunta com quem eu devo namorar. Yes. É uma questão muito interessante. Com quem devo namorar? Será que qualquer homem que vier me pedir namoro eu devo aceitar? Isso mesmo. Será que devo aceitar um rico? Ou não devo aceitar um rico, um pobre, um negro, um Lembrar branco, que quando eu quem comecei for. a namorar contigo, quando nós começamos a namorar, não estavas a trabalhar. Não Foi uma estava. guerra bem grande. Não estava. E por quê? Veja, eu defendo, os meus valores foram sempre cristãos. Pois. Primeiro eu nasci num lar cristão, desde a mais tenra idade, frequentei o coral, participei em escolas bíblicas dominical, comecei a pregar a palavra muito cedo, comecei a jejuar, orar muito cedo. Ou seja, tudo em torno da minha vida girou nos princípios cristãos. E havia uma fase, quando eu fui estudar para o Lubango, eu estava num quintal onde eram quase todos solteiros, e haviam dois que tinham uma ideologia totalmente oposta à minha. E eles diziam que tinham que namorar com mulheres endinheiradas, que é para bancar os seus estudos. E eu nunca defendi isso. Já tentaram me levar por este caminho, fui muito radical. Não aceitei. Por quê? Porque eu sempre soube, desde a mais tenra idade, que o namoro é algo sério, não é algo passageiro, não é entretenimento. Eu sabia que com a pessoa com quem eu namorar, eu vou constituir família. Yes. E não pode ser com uma velha que tem dinheiro. Tá, porque eu viraria, obviamente, um objeto nas mãos daquela pessoa. Verdade. Então, o que a Bíblia fala sobre isso? Veja que aqui, no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, Paulo dá um conselho direto e muito enfático. E ele diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Isso significa que o casal deve compartilhar a mesma fé, os mesmos valores essenciais para que caminhem na mesma direção espiritual. Lembrando, são dois seres que têm um único objetivo. E se têm um único objetivo, eles precisam ter os mesmos princípios. Yes. Eles precisam ter a mesma fé. Yeah. Com quem eu devo namorar? Com uma pessoa endinheirada? Bom, isso pode ser, depende muito de cada pessoa, qual é o objetivo que tem da vida. Mas, a meu ver, existem valores essenciais que não podem ser descartados. Por exemplo, e a pastora falou bem, a pessoa que te conquistar também deve conquistar o coração da sua mãe. A pessoa que te conquistar também tem que conquistar o coração do seu irmão, do seu pai, seu tio, seu avô. Em suma, eu estou a dizer que ele deve nutrir uma simpatia por pessoas que te cuidaram. É uma forma de honrar essas pessoas. Verdade. Okay? Porque se a menina chegou até onde chegou, está bonita, formosa, inteligente, houve muita gente que investiu nessa menina. Yeah. Logo, se alguém vem na sua vida e não respeita estas pessoas que agregaram na vida da moça, então não há muita segurança de que essa pessoa vai respeitar a moça. Porque uma das formas de ver se a pessoa é a pessoa certa da sua vida é pelo valor que ele te dá e dá aos seus familiares. Yes. Então, se essa pessoa tem essa tendência de desvalorizar, desacreditar o teu pai, tua mãe, seja quem for, então é um jugo desigual. Para uma menina cristã, ou um rapaz cristão, se ele não respeita a sua fé, se ela não respeita os seus valores, os seus princípios, a sua missão, é um jugo desigual. Se ele quer ir onde Jesus não vai, é um jugo desigual. Se ele quer te levar onde Jesus não quer que você vá, então é um jugo desigual. Verdade. Nós não podemos nos sentir seduzidos. É porque é uma pessoa de nome, é porque é uma pessoa que tem dinheiro, é uma pessoa que fala bem e tudo mais. Eu vou com esta pessoa até onde a vida me levar. Não faça isso. Porque jugo desigual sempre criam problemas, e problemas muito fortes, quer do ponto de vista espiritual como emocional. Então, com quem eu devo me casar? Eu devo me casar com uma pessoa salva, ou namorar no caso, com uma pessoa salva, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa de princípios, uma pessoa de valor, um homem de visão, um homem que tem iniciativas. E a pastora falou e disse bem,
existem muitos jovens, não é fora da igreja, mas dentro da igreja, que não têm iniciativas, não têm visão, não têm sonhos. Como é que vamos fazer depois do casamento? Não sei, Deus proverá. Vamos entregar na mão de Deus. Não. Você não pode entregar nas mãos de Deus o que Deus já entregou nas suas mãos. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho com o povo, Moisés queria orar. Só que o que Moisés não sabia é que Deus já tinha dado um cajado que representava a autoridade espiritual para Moisés fazer o que quiser. Uau! Então, você que quer levar uma mulher, sabe que, ou seja, quer namorar uma menina, você precisa saber que você vai levar para a sua vida alguém que tem muitos gostos. E mulher tem umas complexidades que o homem precisa estudar. Eu costumo dizer, o homem tem que ser um bom biólogo, um bom cientista para descobrir os tesouros que estão escondidos no coração de uma mulher. Uma mulher é como uma terra complexa e o homem tem de ser bom garimpeiro para poder saber como mexer nas emoções da sua mulher, de formas que ele não tenha problemas no futuro. Então, com quem eu devo namorar? Com um jugo igual. Né, pastora? Eu sou um jugo igual já agora. Com certeza. Senão não estaríamos aqui, estaríamos há 13 anos no casamento. Não tem como. Somos sim um jogo igual. Mas para terminar mesmo, porque está tão bom, teremos a segunda parte desse mini podcast. Eu queria falar sobre sinais de um namoro saudável. Amém? Um dos sinais, paz no coração. Estás com alguém e essa pessoa não te dá paz, reavalia. O outro sinal, crescimento espiritual. Estás com alguém, essa pessoa só te suga, só te drena espiritualmente, não te acrescenta, não te faz crescer espiritualmente, reavalia. Respeito mútuo. Essa pessoa não te respeita. Você várias vezes já disse, nós não podemos namorar no quarto, não quero, e ele não respeita você, já quer te tocar de qualquer forma, reavalia. Comunicação sincera, essa pessoa não é sincera contigo. Você vai descobrindo outras coisas, outras pessoas, outros eventos que aconteceram, reavalia. Principalmente se acontecer mais de 1, 3, 4 vezes, cuidado. A sinceridade é muito importante no namoro. Outra coisa, incentivo a obedecer a Deus. Estás com alguém que não te incentiva a obedecer a Deus, não te ajuda a obedecer a Deus. Por exemplo, dia do culto, preferem chupar gelado, preferem ir ao cinema. A pessoa trabalha em algum departamento da igreja, essa pessoa não te incentiva a obedecer a Deus, a obedecer a sua liderança. É uma pessoa que te leva a atrasar nos cultos, te leva a atrasar nas consagrações. Para você que tem um namoro cristão, por favor, reavalia mesmo. Por isso nós temos dito antes de casar, abre bem os olhos. Abra bem os olhos. Amém? Pastor, podemos continuar na próxima edição, porque está muito bom. Mas como nós teremos o nosso encontro para jovens solteiros, jovens que estão a namorar, acredito que vamos abrir, mas foi só assim um cheirinho, para as pessoas poderem entender que é importante vocês receberem conhecimento, saberem se realmente o vosso namoro está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu ou não. E foi um cheirinho. Pastor, quer dizer mais alguma coisa para nós podermos fechar? Sim, pelo menos umas 3 dicas práticas que eu acho fundamental para aquelas pessoas que decidiram namorar. Primeira dica, estabeleça limites. Yes. Conversem sobre o que é permitido fisicamente antes que a tentação venha. Yes. Ou seja, falem sobre questões muito abertas, sem sensualizar, sem forçar que alguma coisa aconteça no momento. Yes. Porque você só resiste à tentação a partir daquilo que você sabe. Yeah. Segunda dica, busquem aconselhamentos. Aqui, quando falo de aconselhamento, eu estou a dizer, envolva os seus pais, Yeah. envolva os seus avós, envolva os seus guias espirituais, seus mentores, seus pastores. A Bíblia diz que há segurança na multidão de conselhos, conforme em Provérbios capítulo 11, Yes. versículo 14. Terceira dica, priorize a oração. Orem juntos para entender
se aquela pessoa é da vontade de Deus para a sua vida. Como a pastora disse bem, nós tínhamos, acho que 3 ou 2 dias na semana para jejuar. Segunda, quarta e sexta. Sexta-feira. Nós fazíamos jejum até que horas mesmo? 17 horas. Até 17 horas. Era orar para a nossa relação, para o nosso casamento. E seguramente, durante o tempo que fazíamos isso, Deus foi dando direção. Algumas coisas no momento da oração eu via, e hoje Deus foi completando aquela visão. Então, é importante que você faça essas 3 coisas, e acredite que se fizeres isso, você terá um casamento de sucesso. Deus abençoe e estamos juntos. Shalom. Shalom, estamos juntos.